Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. E curtindo esse espírito natalino, coloque a cultura da paz como um presente para a sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nessa edição, incorporados do espírito de boas festas e tocados pela magia do encontro e reencontro com parentes, amigos e parceiros, vamos aproveitar para dizer sentimentos. Dizer sentimentos é um caminho sem volta, sem saber da ida, sem prever a partida. Dizer sentimento é vida, beleza incontida, solidão bem sentida. Dizer sentimentos é mais que a sorte, mais que a prole, mais que a própria morte. Dizer sentimentos é expelir, é ter orgasmos de sentir. Mas sem deixar de lado o importante ingrediente da nossa proposta, o livro. Sempre ele, o livro. Bom, o livro que eu tô lendo, na verdade, eu acabei de terminar, chama Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que é um livro de suspense nacional muito legal, e eu já tava assim de olho nos livros dele. Na verdade, ele tem um outro que eu acho que chama Suicídio, alguma coisa assim, que depois, na sequência, eu já até tinha em casa, só que depois que eu li Dias Perfeitos, que apaixonada, fui ler, também muito bacana. Eu amo esse gênero de suspense e eu fico muito contente de ver quando eu encontro livros nacionais bons nesse gênero. E uma outra autora que eu gosto muito, uma escritora que eu gosto muito, é a Patrícia Mello. Ela escreve, tem 200 livros já escritos, ela escreve vários gêneros, mas ela também tem esse pezinho no suspense. E um livro que eu gosto muito dela tem dois, na verdade, tem o Aquatofana e meu preferido dela chama Inferno, que é a trajetória do menino desde que ele nasce até ele virar rei do morro, assim. É muito legal e ela escreve junto com uma narrativa, junto com uma onomatopeia, cada personagem tem um som. Então é um livro muito divertido de ler, assim, bem interessante, muito bem escrito também. Na terceira parte dessa edição, temos a entrevista com Marcelo Félix, um jovem escritor do município de Soretama, aqui pertinho de Linhares. Marcelo publicou seu primeiro livro, Martin, o Detetive, O Sumiço dos Encrenqueiros. No nosso bate-papo, Marcelo Félix fala da sua experiência como escritor, das suas estratégias de escrita, de como escolher os seus personagens e, de conversa em conversa, falou do local onde ambientou a história. E, essencialmente, falou sobre leitura. A leitura vai muito além de você pegar um livro. As pessoas que não têm imaginação olham um livro e vê só palavras. A gente consegue ver um novo mundo. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. Mostrar não só para os jovens, mas para aquelas pessoas que não leem, que a leitura é bem mais. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na coluna Participação de Telespectadores, temos o depoimento de Luísa Guerra, que representa uma brilhante nova geração de leitores e leitoras. Assista junto comigo. Eu gosto assim muito de ler, de escrever. Eu sou bastante incentivada pelos meus pais, pelos meus avós. O que acontece? Eu leio bastante, todos os dias. Chego em casa, durmo, estudo e depois eu pego um livro e vou ler no meu tempo livre. Porque se você ficar mexendo em celular e vendo televisão, tudo bem, quer ver? Pode ver, mas tira o tempinho para você ler, para você estudar, que é sempre bom. Na nossa dica de livro desta edição, temos uma sugestão de leitura da professora e escritora linharense Geisa Galvão. Ela comenta sobre o livro Pequeno Príncipe, que com certeza marcou as nossas vidas e que, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, conserva uma mensagem muito atual.
Para esse espírito natalino que nos envolve nesse momento, compensa fazer a releitura desse clássico. Preste bastante atenção. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro infanto-juvenil, O Pequeno Príncipe. Esse livro que foi escrito há mais de 70 anos atrás pelo Anthony, um americano, muito preocupado com a situação social do mundo. Então esse livro ele fez tanto sucesso exatamente porque ele foi escrito com uma visão muito além do tempo do autor, né? Era como se ele estivesse prevendo os problemas sociais que enfrentamos hoje. Então assim, eu vou falar de uma maneira sucinta alguns pontos que mais me chamaram a atenção. Aqui ele fala, por exemplo, comparando, o tempo todo ele compara as situações, e a gente vai tirando aí o que a gente vê que serve para a gente. Por exemplo, de acordo com a minha interpretação, ele fala que no planeta dele existe uma erva perigosa, né, que vai dar origem aí à árvore baobá. Para quem conhece a árvore baobá, inclusive tem até uma figurinha dela aqui, é uma árvore gigantesca, né, com raízes muito fortes. E que se você não tirar essa árvore logo, né, essa muda logo, ela vai aumentar e vai tomar conta de todo o planeta. Era como se ele estivesse se referindo aos problemas sociais. Se você não consegue cortar do início esse problema, pode tomar conta do planeta. Então tem uma frase aqui que ele destaca o seguinte, né, que chamou a atenção. Quando a gente termina a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. Então esse é um ponto de preocupação com o planeta que esse livro tem. E ele fala também da questão comportamental das pessoas, né? E aqui ele vai fazendo viagens, e a cada mundo que ele passa, ele encontra um personagem muito diferente, muito estranho. Ele vai tentando entender cada personagem. À medida que ele vai tentando entender, ele vai explicando as características e fazendo as suas comparações. Por exemplo, ele passou num planeta em que tinha um homem que só pensava em juntar estrelas, ou seja, o poder, a preocupação era com o poder, não tinha tempo para nada, nem para conversar com o Pequeno Príncipe. E isso o deixou muito chateado. Ele esteve em vários planetas e a cada planeta ele encontrou alguns personagens ali, e ele vai fazendo essa leitura desses personagens e trazendo para a gente uma reflexão. E um desses planetas, ele encontrou um homem muito rico, que na verdade a riqueza dele era juntar estrelas, né? A preocupação dele era com isso, acumular, sem ter tempo para as pessoas, para a família. Essa pessoa, ele não tinha nada, né? Só tinha vontade de acumular, que é o que a gente está vivendo hoje. Esse consumismo, essa falta de amor, essa falta de diálogo, e isso já estava aqui há anos atrás com o Anthony passando para a gente aí essa reflexão. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, vamos falar um pouco de um projeto de incentivo à leitura que está ganhando corpo no Espírito Santo. O projeto Voa Livro, que foi idealizado e é conduzido pela escritora Regina Menezes, que é vice-presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, além de ser idealizadora e uma das organizadoras da Feira Literária Capixaba, que em maio de 2018 completa a sua 5ª edição. Voa Livro. Um belíssimo projeto de incentivo à leitura está acontecendo no Espírito Santo, idealizado por Regina Menezes Loureiro. Ela é vice-presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. O projeto O Livro Voa tem o intuito de democratizar a leitura. Já faz um ano que tocamos o projeto com o apoio da população. Trata-se de uma exposição e troca fazendo o livro circular, diz Regina. Conforme a idealizadora do projeto, o leitor lê, troca ou leva e deixa uma contribuição financeira para ajudar na 5ª Feira Literária Capixaba, prevista para acontecer em maio de 2018, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. A contribuição é a que o leitor achar que vale o livro, que ele vai levar. O livro Voa é orientado pelos seguintes objetivos:
fazer a circulação dos livros acontecer, desenvolver o gosto pela leitura, desenvolver a cidadania, responsabilidade e honestidade do cidadão. O projeto Livro Voa já passou por várias regiões do Espírito Santo com a missão de apresentar aos capixabas a importância da leitura. O trabalho é realizado desde as cidades grandes até o interior do estado, interagindo e socializando a leitura a todos. Então, é muito bom perceber grupos de ativistas do incentivo à leitura desenvolvendo ações voltadas para aproximar os livros das pessoas. Parabéns a Regina Menezes, Suzy Nunes e outros parceiros e parceiras. Vocês são nossos convidados para trazer esse projeto para o público de Linhares conhecer. Sejam sempre bem-vindas. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos assistir juntos uma matéria muito bacana sobre a noite de lançamento do livro Uma Princesa Diferente Visitou Linhares, da nossa madrinha literária Arlene Campos. É sabido que a prática da leitura no cotidiano estimula o desenvolvimento intelectual das pessoas e a construção de uma consciência crítica. E também proporciona muito prazer. Foi nessa direção que nos reunimos na noite de quinta-feira, 14 de dezembro, na Biblioteca Pública de Linhares, para compartilhar o lançamento do livro Uma Princesa Diferente Visitou Linhares, de autoria da nossa madrinha literária Arlene Campos, que é nossa melhor referência para esse momento de confraternização. Marcaram presença vários e várias amantes dos livros, que envolveu leitores, escritores, representantes de escolas, empresários e representantes do poder público. Pessoas que têm em Dona Arlene Campos a melhor referência. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo foi representada por Ivan Salvador e Urbano Dávila, a Câmara Municipal de Linhares pela vereadora Rosinha, a Serliges pelo presidente Reuber Nascimento, e o Executivo Municipal foi representado pelo prefeito Guerino Zanon, que deu as boas-vindas a Dona Arlene e falou da sua importância para a cultura de Linhares. Como complemento desse momento, também simbólico, houve uma homenagem especial ao autor da letra do hino de Linhares e de sua principal intérprete, Dinorá Porto. Todos nós sabemos do imenso valor que a poesia possui, mas são desconhecidas algumas das contribuições que esse gênero reflete na formação do sujeito leitor. Todavia, a vivência poética em sala de aula, bem como fora dela, propicia, além do alargamento intelectual, a elevação da imaginação, bem como o desenvolvimento de princípios e características individuais capazes de medir e reafirmar os próprios sentimentos e ações do leitor. E para não dizer que não carregamos água na peneira, lembrando o nosso poeta Manuel de Barros, alguns parceiros do projeto Prazer da Leitura realizaram um recital poético em homenagem à nossa madrinha Arlene Campos, prestigiando poetas linharenses, entre outros. O livro pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar o vocabulário das pessoas, entre outros benefícios. Nessa parte do encontro, nós compartilhamos com a escritora Arlene Campos o momento de nos prestigiar mais uma vez, o momento do autógrafo da nossa madrinha. E como coroamento dessa confraternização, houve momentos de coquetel para degustação de guloseimas, ao som e voz de Zezinho Cachoeira no violão e Reuber Nascimento acompanhando no pandeiro, além de convidados. Nossas deferências para nossa madrinha literária Arlene Campos, por permitir estarmos juntos nesses momentos na sua companhia. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder continuar na sua companhia. Assista junto comigo a entrevista com o jovem escritor Marcelo Félix. Na primeira parte da entrevista, Marcelo faz relações entre o hábito da leitura e seus reflexos no ato de escrever. Ou seja, na atividade de escritor. Ele fala de alguma de suas experiências como leitor e comenta sobre livros lidos e autores de sua preferência. É possível você ser um escritor sem ser leitor, né? A leitura é muito importante, não só para se você quiser ser um escritor, mas em geral, né? A vida das pessoas tem que passar pelas letras. Eu sei. E essa experiência de leitura sua, Marcelo, até como referência para o público, né, que leu o seu livro,
Como é que é essa experiência? Você lê todo dia? Você lê só no fim de semana? Você tem um planejamento de leitura? Como é que funciona na prática? Então, é complicado você manter as duas coisas, que igual eu não trabalho somente com livro, né? Eu trabalho no Centro de Acolhida Maria Imaculada, lá no CEAM, sou instrutor de informática. Que é um projeto social, isso, um projeto social. Atende 120 crianças, então é muita correria, já só o trabalho, né? Mas todo dia eu tô lendo alguma coisa, né? Então, a minha atividade assim, de leitor é diária mesmo. Todo dia eu tô com um livro diferente. E sobre as referências, eu não só leio os livros que têm o mesmo gênero do meu que eu escrevo, né? Até porque eu tô escrevendo mais de outras coisas também, não é só o gênero romance policial, que é o nosso primeiro livro, que é o meu primeiro livro. Mas o meu catálogo, vamos dizer assim, de livros, passa assim por romances policiais, passa por fantasia, realismo fantástico, né? Então todos esses livros eu tenho que estar sempre ali lendo e tentando conseguir um tempo, né, para escrever, que agora estou escrevendo o segundo volume, né, da série do Marte. Você lembra de alguns autores que são de sua preferência? Sim. Algum título de livro que destaca para você? Sim, nacionais, eu estou lendo em alguma área de filosofia, assim, o Mário Sérgio Cortella. Estou lendo também mais uns do Padre Fábio de Mello, também estou lendo. E Monteiro Lobato, já li, que me conquistou, mas principalmente nacional, que me conquistou foi Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira. Pedro Bandeira. Que é um escritor extraordinário, né? Muito. E já internacionais, né? Já li a J.K. Rowling, que é do Harry Potter. Fui nessa pegada ali também. Recentemente conheci Neil Gaiman, que é um autor também britânico, e até um livro que eu li recentemente dele, que é Oceano no Fim do Caminho, que é perfeito, é um realismo fantástico também, bem interessante, né? E outros, Mark Twain, a maioria, esses Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, que tem uma lição de vida pra gente, aquele livro que parece ser um livro infantil, mas que faz a gente refletir sobre muitas coisas da nossa vida. Aqui no programa Sim para a Literatura, normalmente pedimos aos escritores para comentarem sobre suas experiências e suas práticas de escrita, para que sirva de referência para pessoas que assistem ao nosso programa e que têm a ambição de escrever e publicar livros. Veja o que o Marcelo diz. Então, a questão de inspiração, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que a inspiração, se a inspiração vier, ela tem que encontrar a gente trabalhando, né? Então eu sempre tento escrever o máximo que dá, né? Eu escrevo de madrugada, escrevo na hora do meu almoço, no meu trabalho, escrevo à tarde, depois que chego, né? E é difícil conciliar essa questão de escrita e leitura, né? Mas a gente tem que conciliar bem certo, porque é complicado você tirar um tempo do seu corre-corre, do dia a dia, da sua agenda pessoal, pessoal, para estar escrevendo. Mas todo dia eu escrevo alguma coisinha, dou uma revisada naquilo que já escrevi, né? Busco também inspiração naquilo que eu estou lendo. Você tem base em livros que você leu para colocar no que você escreve? Isso, mas isso é natural nas natural, pessoas. Isso. E seguindo nessa mesma linha, Marcelo fala sobre a elaboração e a construção dos personagens do seu livro. O meu primeiro livro, que é uma série infanto-juvenil, né, O Macho Detetive, esse é o Sumiços Encrenqueiros, é o primeiro, né? E os personagens, o trio, na verdade, o trio de jovens detetives, né, foi baseado não só em mim, mas em algumas pessoas que eu conhecia. É uma caricatura de algumas pessoas, né? Igual o Martin, ele é inteligente, ele tem aquela questão de dedução, lógica, né, e para resolução dos casos. A Diana já é aquela menina mais que não se liga muito de quebrar unha, né? Aquela menina que faz acontecer mesmo. E já o Kleber não, o Kleber, que é o amigo do Martin, é aquele que não liga pra nada, a vida é uma grande brincadeira, né? Então essas pessoas são um pouco, esses três na verdade são um pouco de mim, né? Mas também são muitas pessoas que eu conheço. Tem alguém da vida real que leu o livro e falou, caramba, você me colocou aqui? Sim, tem sim. Igual a questão é uma leitura bem fluida, esse livro, e é escolar, né? Então o enredo todo se passa numa escola. Numa escola. Isso. E algumas coisas que acontecem no livro já aconteceu comigo, né? Algumas pessoas que passam pelo livro foram inspiradas, elas se reconhecem. Mas uma parte interessante também é o local, né? Que eu escolhi Soretama como o local, né? Porque eu sempre ficava imaginando, quando eu lia os livros, quando eu lia Sherlock Holmes, eu lia o Pedro Bandeira mesmo, ficava imaginando como que é possível, através do livro, você ir
em outros países, né? Em outros lugares, ou até fora, Você na Lua, expandir né? o seu universo isso. da imaginação. E eu pensei, por que não trazer as pessoas para o Soretama? Mostrar o lado bom de Soretama, mostrar o que ele tem para oferecer. Na verdade, nesse livro é um Soretama meio fictício. Tem algumas ruas, tem alguns lugares, que é interessante para quem lê, né? Que já é da região também, né? Já conhece o local. É bom que sabe onde ele está indo, a imaginação flui melhor, né? Eu sei. E sobre a questão dos personagens, tem mais personagens. A questão que eu tive que fazer uma construção bem rígida diante dos personagens. Porque eu não queria só personagens sem vida. Eu quis criar uma vida para cada um. Eu fiz isso. Eu criei uma vida para cada um. Criei a questão da família, cada problema familiar que eles têm também, é natural das pessoas, né? Que normalmente interfere no comportamento da pessoa real. Da pessoa real. Normalmente verificamos que adolescentes e jovens costumam desenvolver 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo. Estão ligados no Zap, no Facebook e tentando conectar com outros ambientes, principalmente no mundo virtual. Para Marcelo Félix, esse jovem escritor, produzir a escrita envolve momentos de abstração e isolamento. É impossível, né? Tem gente que se dá bem fazendo essas coisas, estando conectada nesse mundinho aqui. Só que quando eu estou tanto escrevendo quanto lendo, eu gosto de ficar no mundo que ele está sendo me proposto, né? Então quando eu estou escrevendo, eu desligo tudo. Você se isola? Se isolo. Eu não consigo escrever ouvindo música. Sim, algumas músicas me inspiram a escrever, mas depois eu escrevo. Eu não consigo escutar música. Você está ouvindo, aí vem a ideia na cabeça, né? Isso, aí eu escrevo né, em algum lugarzinho para depois trabalhar mais aquela ideia. Na reta final da nossa conversa, e claro, para conhecimento de vocês, nossos telespectadores, pedimos a Marcelo para comentar sobre a história que acontece no seu primeiro livro, Martin, o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros. Vamos acompanhar juntos. O primeiro livro, Martin, o Detetive e o Sumiço dos Encrenqueiros, conta a história do Martin, que é o personagem principal, e ele está indo agora para o ensino médio, junto com o melhor amigo dele, que é o Kleber. Ele tem por volta de 15 anos, os dois. E o Martin também tem alguns problemas familiares, só mora com a mãe, que é a Luciele. E nessa introdução dele na escola, tudo é novo agora, escola nova, né? Ele tem cheio de medos ainda, como é que vai ser a recepção na escola? Será que eu vou estudar com o meu melhor amigo? Que é as coisas que passam na cabeça do jovem mesmo. Lá ele conhece também a Diana, que depois se torna a melhor amiga dele também. E nesse primeiro livro, no primeiro dia de aula, o Martin encontra aqueles encrenqueiros, aqueles que praticam bullying, que é um tema bastante importante também na atualidade. Que é base para muitos conflitos nas escolas, né, Marcelo? E conflitos futuros também, depois que sai da escola, que aquilo reflete no ser humano que cresce. Né? Exatamente. O problema das crianças depois vira um problema dos adultos, né? E isso se torna uma coisa bastante séria. Então, nesse livro, depois do primeiro dia de aula, o Martin começa a encarar, vamos dizer assim, esses bagunceiros, esses encrenqueiros. Esse novo ambiente, essa nova realidade. Isso. E quando ele encara esses encrenqueiros, as pessoas, os outros alunos começam a olhar diferente para ele. Como é que você teve coragem de fazer isso se ninguém aqui teve coragem? E o mais interessante é que depois disso, logo em seguida, todos os encrenqueiros da escola vão desaparecendo de um a um. Eles são sequestrados de um a um. E com isso o Martin fica sendo o maior suspeito. Aí ele tem que provar junto com o Kleber que ele não fez isso, encontrar esses alunos que estão desaparecidos, né? E provar mesmo que nesse caso aqui, né, que a amizade vai além dos conflitos que tem na escola, né? Isso aqui é só um livro de introdução mesmo, para conquistar as pessoas, apresentar os personagens mesmo, e também fazer eles se apegar aos personagens, porque igual tem uma questão bastante interessante sobre os personagens. Ok. O Martin, por exemplo, ele faz aniversário no dia 18 de abril. Então eu especifiquei tudo, data de aniversário, todas essas coisas, foi tudo criado. Né? E por que 18 de abril? Em 2010, eu tive uma irmã que faleceu num acidente de moto. E foi exatamente no dia 18, né? E eu escolhi para ser um uma personagem data que marca para você. E agora me marca 2 vezes porque eu escolhi essa data porque eu perdi alguém, mas agora eu estou ganhando alguém, né? Ok. Então essa é uma questão, acho que interessante para as pessoas que leem, mesmo que não saber disso que eu falei agora, né? Mas deixa as pessoas mais introduzidas naquele universo que eu criei. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do nosso programa, acesse nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com.
Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. É com esse espírito de fraternidade que desejamos a todos vocês, seus familiares e amigos, um Feliz Natal, com energia e muita alegria nesse momento de confraternização. Saudações literárias e muito obrigado.